Olá, pessoal. Retomando o nosso curso, o nosso conteúdo, hoje falaremos sobre as potenciais e possíveis abordagens regulatórias para a inteligência artificial. Inicialmente, vale registrar que as preocupações com a segurança e as consequências do uso da tecnologia da inteligência artificial são tão antigas quanto a própria tecnologia da inteligência artificial e aumentaram desde que o aprendizado de máquina ou machine learning passou a incrementar significativamente as capacidades dos mecanismos ou modelos que a utilizam. Adicionalmente, a inteligência artificial generativa ela trouxe desafios adicionais, uma vez que a sua principal característica, que é a capacidade de produzir conteúdo original e supostamente de alta qualidade, levantou novas questões e desafios sobre a natureza e o impacto potencial do conteúdo que vem sendo criado. Nesse contexto, o grande desafio para os formuladores de políticas públicas e para os legisladores é tentar encontrar um equilíbrio ótimo ou o mais adequado possível entre fomentar a inovação para o bem coletivo e interesse público e assegurar medidas robustas de segurança e mitigação de riscos e danos. E por isso a regulação ela é importante, essencial e imprescindível. Só que existem, pessoal, diversas maneiras de pensar a regulação da inteligência artificial, algumas das quais já estão em uso e estão sendo implementadas mundo afora. E por isso eu tentarei apresentar para vocês e analisar as principais espécies de abordagens regulatórias que poderão ser escolhidas por formuladores de políticas públicas e pelo legislador, uma vez que ao final e ao cabo as consequências dessa escolha acabarão desaguando no poder judiciário. Então, a primeira possível abordagem regulatória para a inteligência artificial seria a chamada autorregulação. Essa modalidade de regulação ela é uma abordagem em que as próprias empresas ou setores privados definem e aplicam as normas éticas e técnicas para o desenvolvimento e uso responsável da tecnologia que desenvolvem, sem uma participação e intervenção estatal direta. Assim, ela demanda uma talvez utópica confiança irrestrita no mercado e no setor privado, que ficaria responsável por estabelecer padrões mínimos de conduta, visando principalmente fomentar o desenvolvimento da inovação. Como pontos positivos ou vantagens dessa modalidade regulatória, a autorregulação, é possível dizer que essa abordagem presume que as empresas de tecnologia seriam as mais qualificadas para antecipar e avaliar os riscos que ela pode trazer. E ainda que essas mesmas empresas e esses mesmos atores privados teriam interesse próprio em lidar com esses riscos de uma maneira eficaz. A liberdade, nesse contexto concedido à indústria sob essa perspectiva, pode ter efeitos positivos. E um exemplo que pode ser citado desse efeito positivo, dessa consequência positiva, é a constatação de que, no caso da inteligência artificial generativa, a ausência de uma regulamentação mínima permitiu um ritmo acelerado de inovação, evidenciado pela rápida sucessão de lançamentos de novos modelos pelas mais diversas empresas, possibilitando ao público um acesso rápido a tecnologias de ponta, o que acabou por beneficiar o próprio usuário final e permitiu também que as empresas aumentassem sua eficiência e sua competitividade. Além disso, a autorregulação ela garante que aqueles com o conhecimento mais profundo da tecnologia que vem sendo desenvolvida, experiência prática nesse campo, sejam os próprios responsáveis por estabelecer os padrões e as melhores práticas para uma governança eficaz e pragmática dos riscos que o uso dessa tecnologia traz. Em última análise, os padrões desenvolvidos pela indústria, pelo setor privado, eles podem servir como uma base valiosa para os governos, mundo afora, estabelecerem um arcabouço regulatório, uma vez que, eu repito, eles se originam das entidades com a maior expertise no setor. Mas, evidentemente, como é natural, essa abordagem possui seu lado negativo e possui limitações. O maior desafio ou limitação da autorregulação reside em garantir que os padrões da indústria, do setor privado e os compromissos assumidos por eles mesmos sejam realmente cumpridos. Mas não é só isso. Confiar na indústria pode ser excessivamente otimista ou demasiadamente ingênuo. Considerando que o objetivo primário dos atores privados é, evidentemente, gerar lucro e, consequentemente, aumentar a sua participação no mercado. Como uma consequência lógica ainda, há uma tendência natural de que o setor privado passe a priorizar o seu desempenho e o seu lucro em detrimento, muitas vezes, da mitigação de eventuais consequências negativas, dos riscos e da possibilidade de sua responsabilização ou da imputação de responsabilidade jurídica em seu desfavor. Atualmente, a indústria da inteligência artificial ela
permanece relativamente livre e autônoma na elaboração e implementação das práticas destinadas a identificar e mitigar os riscos associados aos seus próprios produtos. Como uma consequência indesejada, infelizmente, o avanço excepcionalmente rápido da inteligência artificial generativa e a sua disponibilização acelerada ao público trouxe efeitos colaterais problemáticos antes que as próprias medidas de mitigação pudessem ser efetivamente implementadas pelo setor privado nessa perspectiva autorregulatória. E dentre esses efeitos, eu poderia citar de forma exemplificativa 2 exemplos drásticos, mas que aconteceram, que são a criação de material virtual de pornografia infantil e a disseminação de conteúdo ofensivo nas redes sociais. Ao mesmo tempo, as grandes empresas de inteligência artificial, elas têm se tornado cada vez mais sigilosas, secretas em relação aos seus processos de desenvolvimento. Isso se dá porque elas têm, claro, preocupações legítimas com segurança e pela necessidade de proteger os seus códigos-fonte e conjunto de dados dos seus próprios competidores, mas também, obviamente, esse sigilo ele decorre de uma tentativa de evitar uma responsabilização jurídica ou a possibilidade de imputação dessa responsabilidade jurídica em seu prejuízo. Essa opacidade, ou como eu prefiro chamar, insondabilidade, dificulta os esforços das entidades independentes ou do próprio usuário final e dos governos mundo afora para avaliar os riscos e identificar ou verificar se as empresas estão abordando adequadamente as questões éticas e de segurança. Então, quais seriam as outras opções de regulação além da autorregulação? A opção mais natural e tradicional para os formuladores de políticas seria recorrer à regulação em sua forma convencional, isto é, adotar uma lei, uma legislação, uma resolução, um arcabouço jurídico regulatório vinculante. Como pontos positivos mais evidentes, esse tipo de regulação tradicional, ele poderia trazer uma maior segurança jurídica, mais transparência e, especialmente, uma possibilidade de maior fiscalização pelas autoridades públicas e imposição de sanções para aquelas empresas que não cumprirem as regras de conduta e princípios básicos que forem estabelecidos nesse ambiente de regulação, ou pelas legislações respectivas. Entretanto, é desafiador para os legisladores e autoridades responsáveis determinarem com certeza qual seria a legislação, o arcabouço jurídico, quais seriam os parâmetros mais apropriados, porque não se sabe ainda quais são os potenciais e possíveis desenvolvimentos, usos e consequências da inteligência artificial no mundo contemporâneo. E também não se sabe se os seus benefícios acabarão superando ou não os potenciais riscos e perigos que ela traz. Assim, a regulação convencional governamental enfrenta sérias objeções. Primeiramente, seria possível dizer que a primeira dessas objeções seria que a eficácia da regulação tradicional ela pode ser prejudicada por uma falta da expertise técnica que é comum na autorregulação, porque os legisladores não possuem essa expertise técnica, ao contrário do setor privado. Eles não possuem sequer o conhecimento essencial sobre os avanços tecnológicos da inteligência artificial, em geral, e da inteligência artificial em particular. No campo da inteligência artificial, esse conhecimento técnico ele está predominantemente nas mãos do setor privado e daquelas empresas que lideram o desenvolvimento dos modelos mais avançados e não estão no legislativo, no Congresso, não estão disponíveis para os administradores públicos e sequer nas instituições acadêmicas. Essa assimetria de informação e de propriedade dessa informação cria o risco do que se chama de captura regulatória, tendo em vista que se os legisladores dependerem das informações fornecidas por especialistas do setor privado, eles poderão acabar elaborando normas que sirvam mais aos interesses privados do que ao próprio interesse público. A esse respeito, o professor Mark Langley, da Universidade de Stanford, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no ano passado, lá em Palo Alto, e com quem eu mantenho um certo contato virtual há alguns anos, em seu artigo How Big Tech Co-opts Disruption, ou como as grandes empresas cooptam a disrupção, ele explica como essas grandes empresas de tecnologia vêm impedindo e dificultando a disrupção por parte de outras empresas. E essa ideia se articula com as críticas à regulação tradicional da inteligência artificial, porque nesse contexto pode, reitero, ocorrer a mencionada captura regulatória, consolidando o poder na mão daqueles que já o detêm. Modelos regulatórios excessivamente dependentes de grandes empresas para sua formulação e implementação,
eles acabam tendendo a cristalizar estruturas de poder que já são existentes. E isso se dá porque, ao se priorizar mecanismos de parceria com entidades privadas na busca pela expertise necessária para o legislador, a governança da inteligência artificial ela corre o risco de legitimar práticas que venham a limitar a concorrência e inibir soluções tecnológicas mais ousadas ou, eventualmente, socialmente mais benéficas. Além disso, para além da captura regulatória, ao legislador redigir marcos legais equilibrados e adaptáveis é particularmente difícil em um contexto de rápida evolução tecnológica como a que temos presenciado, vivenciado. Leis que sejam eventualmente mal calibradas, mal redigidas ou severas demais podem acabar também sufocando a inovação de maneira significativa. Além disso, exigências muito rígidas relacionadas a dados de treinamentos ou testes de modelos podem acabar gerando custos elevados, os quais seriam mais facilmente absorvidos apenas pelas grandes empresas já estabelecidas, enquanto startups e companhias menores poderiam e encontrarão, nessa perspectiva, grandes dificuldades para competir e desenvolver os seus próprios sistemas e participar dessa tecnologia de forma competitiva. Além disso, as leis, nesse contexto de rápida evolução tecnológica, podem rapidamente se tornar obsoleta. E um exemplo disso é que as disposições atuais do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia de 2016 já são consideradas completamente obsoletas e irrelevantes no contexto da inteligência artificial, em especial da inteligência artificial generativa. Essa inadequação acaba contrapondo uma das vantagens da regulação convencional que eu havia mencionado no início, que seria uma maior segurança jurídica, porque ela gera, de fato, pode gerar, de fato, uma incerteza jurídica significativa na aplicação prática das normas, em decorrência dessa obsolência jurídica, o que não é desejável e nem adequado. Então, além da autorregulação e da regulação convencional, tradicional, pelos governos, uma outra alternativa factível seria a de um contexto de corregulação, com integração de especialistas independentes nos mecanismos de fiscalização, em que o legislador e agências de regulação, junto com o setor privado, desempenham um papel ativo no desenvolvimento e na implementação efetiva de padrões e melhores práticas para o uso da tecnologia. Por exemplo, códigos de conduta podem ser desenvolvidos em conjunto com atores do poder público, da indústria e com outras partes interessadas. E um exemplo de corregulação que é citado pela professora Florence Giselle é o Código de Conduta para combater o discurso de ódio ilegal online, estabelecido em maio de 2016 pela Comissão Europeia, em parceria com a Facebook, com a Microsoft, com o Twitter e com o YouTube. Outro exemplo recente de corregulação, também mencionado pela professora Florence Giselle, do SciencePo e atualmente Visiting Scholar em Stanford, é o quadro regulatório do AI Act, né, do Ato para a Inteligência Artificial da União Europeia, em que foi criado um escritório de inteligência artificial da Comissão Europeia em 2024 e que ficou responsável por incentivar o desenvolvimento de códigos de prática para implementar as obrigações dos desenvolvedores dos modelos de inteligência artificial de propósito geral. Nessa perspectiva e nesse mesmo sentido, em meu livro, que eu lancei no final de 2023 e início de 2024, Desafios da Implementação da Inteligência Artificial no Sistema Judicial, como academia e judiciário podem trabalhar em conjunto para racionalizar as transformações decorrentes da adoção da inteligência artificial. Como o próprio título anuncia, eu busquei apresentar uma proposta de enfrentamento das consequências da inteligência artificial para e no poder judiciário, através de uma atuação colaborativa entre o judiciário e a academia. E essa ideia, essa proposta, ela poderia ser ampliada também para o âmbito da inteligência artificial em geral, através de uma atuação do governo, da academia e dos setores privados, como uma abordagem alternativa de tentativa de regulação em tempo real, através de uma atuação conjunta e colaborativa entre essas instituições. Mas, para além de definir, pessoal, a forma de regulação, independentemente se será utilizada ou escolhida a autorregulação, uma regulamentação governamental pura ou combinada, é imprescindível identificar quais serão os objetivos da regulação, ou seja, se ela irá seguir uma abordagem baseada nos princípios, como, por exemplo, direitos fundamentais, ou uma abordagem baseada nos riscos, focada na mitigação dos danos específicos e dos prejuízos específicos que ela pode acarretar. Essas abordagens, elas não são mutuamente exclusivas,
Por exemplo, a União Europeia ela adota uma estratégia no AI Act baseada em riscos, mas ela ainda preserva e enuncia alguns princípios essenciais, como a necessidade imprescindível de supervisão humana. Já a China, por sua vez, ela adotou uma abordagem mais baseada em princípios, impondo regras gerais que independem do nível ou da análise do risco concreto. Assim, eu finalizo concluindo dizendo que estudar as possibilidades da regulação da inteligência artificial é fundamental para que nós, juízes, analisemos as suas possíveis e inevitáveis consequências que chegarão e, na verdade, já estão chegando ao Poder Judiciário. E mesmo que ainda estejamos em um momento de ausência de regulação em âmbito legislativos, nós todos precisamos compreender os riscos, limites e impactos dessa tecnologia para que possamos produzir decisões mais conscientes e embasadas nesse contexto de rápida transformação. Na nossa aula síncrona, eu tentarei abordar as escolhas que até então foram feitas pelo projeto de lei brasileira, que busca regular a inteligência artificial. É o projeto de lei 2338 de 2023, que aglutinou outros projetos de lei que estavam em trâmite, e também a resolução 615 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça, que está atualmente em vigor, regulando a aplicação da inteligência artificial no sistema judicial. Agradeço pela atenção de todos. Até breve.